Oi, gente, eu sou a Nina e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês, finalmente, os coloridos que eu tenho nos livros da Hannah Carson. Eu tenho 5 livros dela, mas como eu já mostrei em um vídeo anterior, tem um livro dela meu que ainda tá em branco, que é o Midnight Masquerade. Eu acho que é assim que se pronuncia. Vou mostrar mais ou menos na ordem cronológica do que ela publicou, né? O primeiro livro que ela publicou foi esse, o Daydreams. Eu adquiri ele, um dos últimos que chegou aqui em casa, tá? O Midnight Masquerade foi o último, e eu acho que chegou junto com esse daqui, eu comprei uma promoção. E foi ainda no final do ano passado. Eu acredito que tenha sido na Black Friday. Ou foi na Black Friday ou foi em Prime Day, alguma coisa assim, que teve já mais ao final do ano, né? Nesse daqui, eu tenho um colorido feito, completo, e eu tenho esse daqui que eu tô realizando. E esse colorido, eu vi a Liz de Cor em Cor, colorindo ele e me senti inspirada a colorir também, só que seguindo uma proposta totalmente diferente. Eu só mesmo vi ela colorindo e achei bonita a ilustração e quis colorir, né? Então, como é uma moça olhando para outra, né? Eu quis fazer a representação de que daqui como sendo a minha irmã, desse lado, e aqui sendo eu. Como vocês podem ver, ainda não está concluído, ainda tem muita coisa aqui para fazer, eu tenho já a ideia de fundo e tudo, mas eu quero trabalhar bastante aqui nessas tiaras que elas estão usando, né? O outro que eu tenho... esse daqui também eu tô fazendo porque eu quero fazer um vídeo falando sobre lápis de cor, tons de pele. Esse daqui eu fiz com o Tris Vibes Retratos, que saiu no final do ano passado no mercado, né? E esse daqui eu fiz com os Faber-Castell Caras e Cores, aquele que o bicolor, o kit que vem 6, né? E são 12 cores. Tô fazendo isso pra, na verdade, testar todos os lápis tons de pele que eu tenho aqui em casa e fazer um review comparativo, trazer um review diferente aqui pro canal pra vocês. O outro tá concluído, eu concluí ele recentemente. Eu adoro esse colorido. Eu tô muito numa... Eu tô, na verdade, voltando pra pele, assim, mais realista, como eu mostrei naquele agora, porque eu tava muito numa vibe de pele, assim, mais fantasia. Esse daqui eu adorei tudo, eu adorei o processo de colorir dele, foi maravilhoso. Ele demorou um pouquinho pra ficar pronto. Eu quis trabalhar muito os neons aqui, né? E eu queria que esse neon tivesse destaque. Então, quando ele aparece aqui, ele tá bem destacado, né? Quis conflitar muito, sabe? Então, por exemplo, os detalhes que eu usei com a caneta em gel foram bem pontuais, em um peixinho ou outro. E eu gostei muito, muito dessa combinação de cor aqui. Eu quero reproduzir ela em outros coloridos. Esse daqui foi todo feito com os tris Mega Soft. Eu tenho uma caixa de 48, né? E tenho as edições especiais deles. Então, eu tenho os tons de pele, os neons, pastel e os metálicos. Mas eu gosto muito dos neon deles. Eu acho que é um dos neons preferidos que eu tenho aqui, de tons neon preferidos. Mas eu ainda não tinha se usado eles com mais ênfase, né? Dando bastante ênfase pros tons neon. Eu acho que nesse colorido aqui eu consegui fazer isso. Ai, gente, eu amei ele. Nesse livro aqui só são esses. Eu tenho um negócio de querer fazer sempre pelo menos a arte aqui da capa, sabe? Na hora que abre. Arte de entrada, né? Melhor falando, do livro. Mas eu ainda não fiz. E eu adoro fazer também a este livro pertence a, né? Que aqui tá em inglês. Eu adoro fazer essa página também, que eu ainda não fiz. Então, provavelmente os meus próximos coloridos, quando eu terminar aquele outro, né, que ainda tá em andamento, serão nesse sentido.
E eu tenho uma meta de, até o final do ano, ter pelo menos 5 ilustrações coloridas aqui. O próximo livro da Hannah que eu tenho é o Summer Nights. Summer Nights eu comprei em Desapego, é isso mesmo, é ele. Eu sempre confundo um pouco ele e o Magical Doll, porque eles têm a capa, a cor da capa muito parecida. Esse aqui eu peguei um Desapego. Eu peguei junto com The Night Voyage da Daria Song, né? E saíram bem em conta, os dois juntos saíram em torno de 50 para 60 reais cada um. E esse daqui, ele até tinha alguns coloridos da pessoa que tinha ele. Se eu não me engano, o nome da antiga dona dele é a Vanessa. Eu cheguei até a conversar bastante com ela. E quando eu peguei ele eu já segui aqui mais a minha lógica, né? E eu fiz aqui essa página de... Aqui a página de entrada, né? Eu não quis fazer nenhum fundo nem nada, mas eu quis dar esse efeito aqui que eu vi, eu acho que foi no Pinterest, só que a pessoa fez no Nightfall da Maria Tro. E esse daqui eu quis fazer nessa vibe Summer Nights, né? Então, são as noites de verão e eu quis fazer assim como se fosse um degradê de anoitecendo, sabe? Uma noite mais quente. Fiz esse besouro aqui que eu adorei. Eu fiz bem rapidinho mesmo, gente. Eu acho que eu fiz no dia que chegou. Eu peguei... Não foi no dia que chegou, não. Eu fiz... Eu tava até conversando com os amigos meus na hora. Eu fiz na casa de uma amiga minha. Num encontro, assim, de amigos. E fiz bem rapidinho, assim, coisa de... Sei lá, uns 30 minutos que a gente ficou conversando. Eu fiz e dei esse efeito aqui. Eu adorei. Eu gostei muito também de como eu trabalhei as asas. Aí eu fiz... também esses cogumelozinhos aqui. E eu iniciei essa página, né? Fiz aqui o meu nome, com uma fonte do jeito que me agradasse. Eu sei que eu me apresento aqui no canal como Nina, mas Nina é meu apelido, meu nome mesmo é Marina. Tem hora nos livros que eu boto Nina e tem hora que eu boto Marina, não, vai muito assim do momento. E esse daqui eu quero fazer ele numa paleta de cor bem reduzida. Eu tenho a referência da paleta de cor só, não me baseei em nenhuma imagem para ele, mas eu tenho a referência das cores que eu quero usar. Então eu peguei amarelo aqui para contrastar com o roxo, né, e o violeta. E aí eu separei essas cores, né. Então, por exemplo, essas flores aqui, elas vão ser todas iguais, então as folhagens aqui também vão ser dessa mesma cor. E essas outras aqui também vão ser todas puxadas para esse roxo. Eu gostei muito porque, apesar de ser oval aqui, né, e ela poderia ter feito todo um jogo para ser simétrico, essa guirlanda não é simétrica, né, então eu acho que vai ficar legal fazer essa combinação de cores que eu pensei pra ele. Eu confesso que ainda não pensei nos passarinhos, mas provavelmente eles vão ser puxados mais pro neutro. Porque eu quero mesmo focar nesse jogo aqui, né, de cores das flores e das folhas. Então, por exemplo, essas folhas aqui, eu fiz elas como puxando mais pro amarelo, né? Um verde amarelado. Essas daqui eu vou puxar mais para um verde azulado. Então, sim, eu vou fazendo esse jogo. Isso é bem raro, tá? Eu, assim, me preocupar e pensar muito em cor. No geral, eu só pego e começo a colorir o que saísse, veio. Mas eu quero arriscar isso. Esse daqui era um iniciado pela Vanessa. E eu confesso que eu gostei muito da forma como ela fez aqui. Eu peguei uma referência no Pinterest de como eu queria colorir esse relógio. E essas pérolas aqui eu quero fazer elas pretas. Então, eu já tenho tudo e nunca concluí. E vai ser muito interessante, porque vai ser como se eu tivesse pintado junto com outra pessoa, sendo que eu nunca vi essa pessoa. Vai ser um negócio meio à distância e tal. Eu acho muito interessante essas coisas que podem acontecer no mundo de colorir. Esse daqui eu iniciei 2 seguidos porque eu fiz uma besteira
na página daqui de trás. E aí pra cobrir, porque vazou aqui a tinta, né? Pra cobrir eu já fiz aqui o fundo preto. E esse daqui eu tô fazendo todo em tons pastel. Eu já selecionei aqui toda a gama de cor, né? Aí só esse aqui que vai ser diferente. Mas o pássaro em si vai ser todo trabalhado nessas cores. E ele é bem curtinho, eu pintei o fundo num dia, né? E aí, em pouco tempo também, acho que corra de 1 hora, 1 hora e meia, eu fiz esse aqui. Eu acredito que na hora que eu tiver aí mais alguma hora vaga, eu termino. Esse daqui, eu tô gostando dele, do processo dele. Aqui eu esqueci de pintar, de fazer a parte preta, mas eu vou concluir depois. Assim que eu concluir, eu trago aqui no canal. O primeiro colorido que eu fiz completo, depois daquele lá do besouro, né, que é da cor de entrada, foi esse. Eu adorei ele. Adorei, assim, adorei. Assim, xodó mesmo. Eu fiz com os lápis da Compacto, se eu não me engano. Eu não sei se eu fiz usando só eles, mas boa parte foi com eles. E, nossa, sem comentários. E esse daqui eu quero fazer utilizando essas cores. Então, aqui tem 5 pássaros, né? Eu quero fazer, por exemplo, um pássaro mais assim, aí outro mais assim, né? E vou combinando aqui até, usando cores similares, né? E nesse daqui eu já quero fazer as pérolas como se elas brilhassem. Eu tenho aqui uma tinta da Acrylex, Fantasia Metálica, eu acho o nome. Tem uma cor lá que é a branca, né? E a branca dá um efeito assim de como se o negócio brilhasse. E eu quero dar esse efeito aqui, até porque parece, né? A Hannah deixou esses efeitos assim como se elas brilhassem. E esse fundo aqui foi feito com giz gel. Inclusive, ó, ficou faltando aqui que usando as mesmas cores daqui e aqui, pra ficar meio que a página combinando. Não é sempre que eu faço isso, tá? Isso aqui foi mesmo assim da hora. Eu olhei, na hora que eu tava fazendo, eu disse, já devia aproveitar todas essas cores aqui e usar aqui. E deste livro foram esses. Eu acho que tem mais um colorido da Vanessa aqui, viu? Que eu acho que é dos besouros. É exatamente esse daqui. Também foi colorido pela Vanessa. Eu acho bem bonitinho. Ela tem um jeito de colorir muito diferente do meu. A mão dela parece ser bem levinha aqui, bem suave. Mas enfim, desse livro são esses os coloridos que eu tenho. Seguindo na lógica aí de publicação da Hannah, né, nós temos o Magical Doll. Eu já adquiri ele pelo meio ali do ano passado, numa promoção também, né, na Amazon, sempre essas promoções representando. E ele, gente, ele tem esse sapinho, e quando eu vi isso aqui na entrada, eu amo esse desenho. E aí, por eu gostar muito, eu quero fazer uma coisa muito elaborada. Então, eu ainda não pensei, assim, exatamente o que eu vou fazer, mas eu quero uma coisa diferenciada aqui, sabe? Eu quero realmente destacar esse sapinho. Aqui eu só preenchi, mas ainda não pensei cores nem nada para isso, para essa ilustração. E aqui eu acho que eu só tenho um colorido. Esse daqui foi feito com lápis da Compacto. Eu gostei muito dos lápis da Compacto no papel desses livros da Hannah. Então eu tive aí uns momentos de usar eles bastante. Eu gostei muito dessa combinação aqui, desse degradê que eu fiz, né, do roxo pro amarelo. Fiz aqui um fundinho bem simples, nada demais, mas ainda assim é um colorido que eu gosto muito. Eu adoro pintar pele. Eu sei que tem uma galera aí que não gosta nem um pouco, mas eu, às vezes, assim, quando eu pego as coisas da Hannah, é justamente isso que me atrai. E nesse livro só tem isso. Nossa, que tristeza. Só um coloridinho. E aí, o Seasons é
a publicação seguinte, né, o Magical Dawn. E, na verdade, ele foi o primeiro livro que eu adquiri da Hannah. E esse livro, ele tem até umas pegadas aqui, né, tem mordidos do meu gato que faleceu, o Clint. O Clint apareceu nos primeiros vídeos aqui do canal. Um amorzinho ele. Mas, infelizmente, ele faleceu novinho. Deixou apenas muitas boas lembranças. E algumas nem tão boas, né? Como essa mordida aqui que ele deixou no livro. Esse daqui foi o primeiro eu ganhei de presente do meu namorado. E eu não lembro exatamente a data, gente, mas foi aí em algum ponto da pandemia. Em algum momento, ali mais no início, sabe? 2020, provavelmente. E os Seasons eu tenho muita coisa colorida. Eu tenho a página de entrada. Eu confesso que eu não gosto muito desse colorido aqui, tá? E olha, eu até iniciei aqui, nunca terminei. Eu acho que eu não fiz, não fiz a entrada. Fiz do Este Livro Pertence a, né? Uma das principais coisas que eu não gosto é que meu nome tá desalinhado. É uma das coisas que mais me incomoda aqui, mas tem outras. Eu tinha uma ideia de fazer isso aqui, misturando as cores, para representar as 4 estações. Eu acho que não ficou legal. Essa parte aqui de trás nem tanto, sabe? Mas não me incomoda tanto, mas isso aqui, assim, nossa. E aqui tem coloridos assim que são bem antigos. Esse livro aqui, ó, com certeza foi 2020. Então, eu não me lembro mais quais foram os lápis de cor que eu usei. Eles são de uma fase mais inicial minha, porque ali eu tava com 1 ano, no máximo, 2, que eu tava colorindo, depender do ano. Aqui já foi em 2021. E se eu não estiver ficando doida, eu me inspirei num vídeo da Tawane, do Mais Cor, por favor. E aí eu colori junto, usando cores parecidas com as que ela tinha usado. Eu tenho muita dificuldade de usar, assim, rosa, só rosa, sabe? Pegar, tipo, flores e pintar de rosa. Eu sei que pra muita gente é uma das cores mais, assim, óbvias, mas pra mim não é. Esse aqui foi... Esse daqui eu lembro, ó, ele foi uma mistura de Norma, aquela caixinha de 36 cores, com Faber Super Soft. E aqui no cabelo dela eu usei caneta hidrográfica. Tipo estabilo, sabe? E a gente, assim, hoje eu faria totalmente diferente. É engraçado, né, a gente revisitar essas coisas. Eu tenho esse daqui também, que eu gosto bastante. Apesar de ter sido ali mais no início, eu acho que eu fiz um trabalho até razoável. Eu gosto aqui do efeito que eu consegui dar nas pedras. Esse daqui da transparência do vidro eu também acho que eu dei um efeito bacana. A chave aqui ficou legal. No início, muita coisa era teste. Esse daqui é um relativamente recente, ele é do ano passado. E foi assim que eu adquiri os lápis de cor Design Journey da Staedtler. Amei esse lápis aqui nesse livro, nesse papel. Eu caprichei bastante aqui nesse colorido, sabe? Assim, fui bem devagar, fui fazendo muitas camadas, fui pensando as cores e as combinações. Então, eu gosto do resultado dele e eu sou apaixonada por ele, assim. Era uma das coisas, assim, que se eu pudesse emoldurar, com certeza eu iria emoldurar. E aqui eu também acho que eu já tava numa fase que muito se assemelha à forma como eu tô colorindo agora, de fazer umas misturas um pouco mais ousadas. Aqui eu acho que eu consegui bastante demonstrar isso aqui também. A própria combinação aqui, meio Halloween, né, que eu fiz, eu considero que ficou interessante. Aqui nos pássaros também. Eu já
tava nesse ensaio, né, de fazer essa mistureba de cores. Ó, aqui, assim, nesse meio, né, do verde pro rosa. E hoje eu acho que eu consigo fazer isso com mais domínio ainda. Essa ilustração aqui eu já colori ela. Eu escaneei ela e colori ela pra dar de presente de Natal pra minha avó. Eu não tenho mais a foto e tal, mas eu já fiz um colorido dela. E é muito engraçado, porque toda vez que eu vou na casa da minha avó, eu olho pro que tá lá, que ela deixou exposto. Eu penso, meu Deus, hoje eu faria totalmente diferente. E aí eu penso em pegar, né, e recolorir isso aqui da forma como eu gostaria de colorir atualmente, né, e até ter um comparativo. Esse daqui, se eu não estiver ficando enganada, foi o primeiro colorido que eu fiz nesse livro e foi minha irmã que escolheu para eu iniciar por ele. Eu acho que eu já comentei em outro vídeo que geralmente eu dou, né, o livro e peço para a pessoa escolher uma ilustração para iniciar. E ela escolheu esse daqui, foi em abril de 2020. Então, tava ali muito no início. Aqui o que tem para destacar é o efeito da corrente, que eu acho que eu consegui fazer um bom efeito. Só. De resto, eu acho ele assim, pavoroso em termos de técnica, né, e tudo. Eu tava ainda muito... Aqui eu ainda tava com a mão muito parada, né, não tava conseguindo fazer uma boa mescla. Eu usei giz pastel aqui seco no fundo, também a transição não ficou legal, não ficou suave. Esqueci de fazer uma sombra aqui no bicho, né? Parece que tá assim só estatelado em cima de alguma coisa que ninguém sabe o que é. Hoje também faria totalmente diferente, mas fica aí a lembrança, né, de que tudo tem um começo. Esse daqui eu fiz ele todo com lápis de cor metálico. Foram os metálicos da Atriz. Eu gostei bastante de fazer isso. É uma pena que com o tempo vai meio que se apagando, sabe? E o metálico, se você passar o verniz, ele perde o efeito. Então eu deixei mesmo do jeito que tava. Mas ainda assim eu acho legal esse colorido. Esse daqui eu fiz só com os tons pastel eu acho que é da Bionic. Não me lembro, mas foi com uma dessas caixinhas de 12 cores que vem só tons pastel. Não sei se foi da Bionic, se foi da Liquito, não me lembro. Nada demais também, mas assim, eu peguei esse daqui pra colorir bem despretensiosamente, então eu não sei dizer se eu gosto, se eu não gosto, sabe? Tá aí, tá colorido, né? Tá fazendo volume. Que eu deixei esse papel assim, que ele é exatamente, eu cortei ele exatamente do tamanho do livro, que eu boto ele quando eu tô colorindo atrás. Nem sempre eu utilizo prancheta. Esse daqui é um dos meus coloridos preferidos desse livro, né? Compete bastante com aquele lá da menina verde, do cabelo verde, né? Compete bastante com esse. E eu fiz seguindo o tutorial da Carol Pafeadache, acompanhando os vídeos dela. Aqui, o que eu segui mesmo, assim, muito à risca foi o efeito das abóboras, esse efeito da luz vindo de dentro, né, da abóbora, eu queria muito aprender. Esse efeito aqui de iluminação do gato. E eu acho que aqui o efeito da vassoura e das folhas. O tronco aqui e o céu e as próprias cores que eu usei na bruxinha foram um pouquinho diferentes. Eu acho que o cabelo é igual, mas eu mudei a cor da roupa, eu não fiz a pele dela verde, a Carol, se eu não estiver ficando doida, fez verde. Mas assim, foi um vídeo que eu assisti do início ao fim e colori junto. E foi uma experiência muito boa, porque eu sinto que você aprende mesmo, assim, quando você vai colorindo, acompanhando, assim, a pessoa.
E aqui, né, foram várias coisas que eu fui prestando atenção pra pegar as técnicas, então eu gostei bastante. Esse daqui é o primeiro vídeo do canal, gente, um colorido que eu gravei todinho e coloquei aqui no YouTube. Foi o primeiro vídeo que eu gravei pro canal. E é outro que eu também hoje faria totalmente diferente. Mas tá aqui ele, né? Eu já melhorei bastante aqui a forma como eu faço pelagem. Inclusive fica aí, né, o questionamento. Vocês gostariam que eu gravasse um vídeo mostrando como é que eu pinto pelos só com lápis de cor hoje em dia? Porque hoje é uma coisa que eu faço assim com bastante recorrência. Eu faço retrato pet, então é completamente. É engraçado, né? Aqui eu tava só ensaiando, né? E hoje é uma técnica que eu já domino tanto que é um negócio assim quase automático pra mim fazer. E aqui nessa época eu tinha tanta dificuldade assim de entender, né? E aí eu fazia um negócio mais cartoonizado. É engraçado ver como a gente vai evoluindo. Esse daqui é outro colorido e eu fiz ele com os lápis de cor da Brinzil. Eu não gosto da combinação de cores que eu utilizei aqui. E chega em um certo ponto assim da ilustração, né, quando eu tava colorindo, eu já sabia que eu não ia gostar do resultado, mas eu fui até o fim, mesmo assim, porque eu queria terminar, né? Eu queria ver ela concluída. Aqui eu utilizei um stencil para dar como se fosse esse efeito de padrãozinho, né, na roupa dela. Ah, tem a bruxona. Nossa, eu adoro ela também. Ai, gente. Esse livro, ele tem vários altos e baixos, né? Tem umas coisas, assim, totalmente aleatórias que eu não sei nem dizer se eu gosto ou não. E tem, assim, um dos melhores coloridos que eu já fiz também. Deu muito trabalho, tá? Esse aqui. Eu gosto muito desse efeito mais furta-cor que eu dei no cabelo dela, uma coisa mais clarinha. A maquiagem, que eu acho sensacional. O efeito aqui das pérolas também, que demorou horrores pra eu fazer. Mas eu fui lá, de uma por uma. E eu gosto muito do efeito aqui também. Deu muito trabalho, tá? Esse aqui. Eu gosto muito desse efeito mais furta-cor que eu dei no cabelo dela, uma coisa mais clarinha. A maquiagem, que eu acho sensacional. O efeito aqui das pérolas também, que demorou horrores pra eu fazer. Mas eu fui lá, de uma por uma. E eu gosto muito do efeito aqui também da vela. Nossa, gente, isso aqui foi, assim, maestria total. Eu sei que parece assim, um pouco narcisista, né? A gente falando e enaltecendo o próprio trabalho. Mas, olha, eu demorei muito pra chegar nesse ponto, assim, de gostar das coisas que eu faço. E foi somente nos livros de colorir que eu consegui desenvolver isso, porque nas minhas próprias ilustrações, na minha arte mesmo, eu sempre tive muita dificuldade de achar uma coisa que eu produzo boa. E encontrando esse sentimento nos coloridos, né, produzindo coloridos que eu gostava muito, eu passei a reproduzir essas coisas que eu gostava na minha arte. E aí eu passei a gostar da minha arte, por consequência. Então, demorou muito, assim, muito mesmo. Na verdade, a minha vida inteira foi uma briga entre gostar de produzir arte, mas nunca estar satisfeita com aquilo que eu produzia. E hoje eu já acho que eu evolui bastante e eu devo muito a esse hobby de colorir, esse salto gigantesco assim na minha evolução. Eu acho que aqui só tem mais um, que é um das casas. Aqui eu utilizei a tinta que eu falei pra vocês que eu quero fazer nas pérolas lá daquela de fundo verde. E, gente, olha isso, eu esqueci de colorir bem aqui essa patinha.
Nossa, e agora que eu não desvejo isso? Mas enfim, esse colorido aqui, eu não gosto muito das combinações de cores aqui que eu fiz. Eu acho que eu me perdi um pouco. Mas eu adoro esse fundo. Esse fundo ele foi feito com lápis de cor metálico. E eu acho que no vídeo não vai dar pra ver, porque o vídeo nunca capta direito essas coisas. Mas tem um degradê aqui de tons metálicos. E eu achei que ficou muito bonito. Eu fiz de um jeito aqui que deixou muito interessante no colorido. E eu gosto muito também dos cristais. De resto, eu não gosto assim muito da combinação de cor que eu usei. Eu acho assim que eu fiz um verdadeiro, sabe, cabaré. Com todo. Ai, ai. Tem hora que eu não tenho outras palavras mesmo pra expressar as coisas. Mas é isso. Esse é o último colorido que eu tenho pra mostrar aqui. Esse é o livro que eu mais tenho colorido, porque ele é o que eu tenho há mais tempo, né? No começo eu pegava muito ele. A Hannah foi, assim, uma paixão. O Kirby, eu já era apaixonada pelo trabalho dele. E eu descobri a Hannah nesse universo de colorir, né? Então, ela é genuinamente dessa coisa do mundo de colorir mesmo. O Kirby Rosendo, eu acompanhava já o trabalho dele antes de me iniciar nos coloridos. Ela, de fato, assim, é uma... Desde quando eu peguei o primeiro livro, eu me encantei, né? Eu não escolhi o Seasons como primeiro à toa. Na época que eu comecei a colorir, ela já tinha lançado todos aqueles outros. E se eu não estiver ficando enganada, já tinha, inclusive, os seguintes, que é o Jewelry Box e o Spirit Animals, né? Eu acho que já tinha todos esses. Mas eu peguei o cinzas porque ele era o que tinha... Ele é o meu preferido, no final das contas, de todos. E eu peguei os outros depois, mais a título de coleção. Eu pensei muito se eu queria ter a coleção dela. E eu cheguei à conclusão que eu queria ter pelo menos essa primeira leva, né? Que são esses livros maiores dela. Ela tinha começado a anunciar o Tales from, né, que são contos de, mais ou menos a tradução. E aí ela foi quando ela lançou o Midnight Masquerade, aí veio seguido o Forest Kingdom e por aí vai, né? E agora ela tá no City, aquele das estrelas que a capa é preta. Eu até fiz vídeo aqui falando da promoção dele no Prime Day. E eles são menorzinhos, né? E mais fininhos. Eles de uma certa forma têm uma temática mais fechada do que esses. Porque, por exemplo, Seasons são as estações do ano. Então dá pra fazer uma coisa bem mais ampla do que, por exemplo, quando você vai falar de um baile de máscaras, que é o caso do Midnight Masquerade. Então eu decidi que eu queria ter a coletânea completa, né, dessa primeira leva de livros dela. Faltam 2 ainda para eu adquirir. Acredito que em uma outra oportunidade eu vou conseguir ter eles, ou até mesmo em desapego, se tiverem bem conservados, né, e com poucos coloridos. Mas eu sou encantada pelo trabalho dela. Eu acho incrível o traço dela. Eu sei que tem gente que tem umas agonias aí por causa das coisas que ela desenha no meio do cabelo, né? Mas eu acho incrível, é sensacional. Eu adoro as mulheres que ela desenha. Eu acho que todas elas têm uma expressão muito forte, mesmo sem estar colorida. E quando você pinta, aí é que fica, que adquire mais ainda personalidade, sabe? Eu tenho muita vontade de tatuar uma das ilustrações dela. Não sei exatamente qual ainda, mas eu tenho muita vontade. Enfim, gente, o vídeo de hoje é isso. Tava devendo, mas chegou esse momento. Se vocês gostaram desse vídeo, não se